Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 21, verso de número 3 diz: Disse Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Foram, subiram para o barco e naquela noite não pescaram nada. Sabe o que é? Falta uma coisa, falta um detalhe nessa palavra para que tivesse peixe na pescaria. Deixa eu te dizer, nós somos tentados a reproduzir modelos, nós somos tentados a correr corridas que não foram feitas para nós corrermos, ou a gente tenta fazer porque achamos que é bonito, mas não tem a ver com a gente. O bom de se encontrar com Jesus é que quando nós nos encontramos com Jesus, Ele desconstrói o velho homem e constrói em nós algo novo. Nós passamos a viver algo novo. E quando nós vivemos algo novo, as coisas velhas passou. Então, veja, Pedro é um pescador de homens. Nesse texto que nós lemos, é o final. Pedro já é um pescador de homens, tentando ser um pescador de peixes. E você percebe que o maior erro de Pedro foi tentar ser quem ele era antes de Jesus chegar. Porque a partir do momento que Jesus chegou, Pedro já não é mais o pescador de peixes. Pedro agora é um pescador de homens. Então percebe uma coisa, veja, se você olhar a história de Pedro, fazer um rebuscado na história dele, você vai perceber que quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, Pedro era um pescador de peixe que já estava dando errado na vida, já estava com os BO, já não estava dando certo, já não estava pescando coisa nenhuma, já estava no fracasso. Jesus estava chegando, então a possibilidade de Pedro mudar de vida era muito grande, e Jesus entrou no barco de Pedro, usou o barco de Pedro para pescar. Quer dizer, o negócio virou para o lado de Pedro. A vida estava um declínio, estava tudo arrebentado. De repente Jesus chegou. Uau! Não sei se você consegue perceber, mas eu consigo ver exatamente o que aconteceu depois que Jesus chegou na minha vida. O negócio mudou. É ele chegar que a vida muda. Não tem como ser a mesma pessoa depois que Jesus chega. Não tem. Você, olha, eu vou até contar uma coisa engraçada para você. Eu não sirvo mais para desviar, para não ser isso que eu sou hoje. Eu não sirvo mais, porque eu já fui longe demais. Eu já preguei demais para voltar atrás e dizer: olha, isso não é verdade. Só que se eu for retardado, se eu tiver um problema mental, bateu a cabeça, por exemplo, bateu a cabeça, ficou com um probleminha, e aí agora está dizendo tudo o contrário do que ele diz. Não, já fui longe demais. Eu já vivi coisa demais para tentar ser quem eu era antes. Agora não dá mais. Alguém vai me olhar e dizer: ei, já pensou eu tentar ser cantor hoje? Eu acho lindo cantar. Quer ver? Dá uma nota aí, André. Você percebe quando a pessoa não canta, quando ela tenta fazer isso para pegar o tom. Qual era a música que a gente cantava antes, André? Era essa? Que música é essa mesmo? Como? Ah, tá. Ainda não peguei, vou pegar. Não dá mais. Não dá nem pra tentar. Você sabe como canta, Davi? Eu sei. Se eu ouvir, eu digo: eita, como canta bem, mas não sei fazer igual. Porque não é a minha corrida, não é a minha história, não foi o que Deus planejou para mim, não foi o que aconteceu depois que o Senhor Jesus entrou na minha história. Aí que tá. Pedro era um pescador de peixes. Jesus encontrou Pedro. Pedro pescou, jogou a rede para o lado direito. Lembra da história? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lança a rede para o lado direito. Aí Pedro olha para Jesus: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele está dizendo: se der errado, culpa é sua. Então, só que ele joga a rede para o lado direito. E quando ele joga a rede para o lado direito, o que que tem? Peixe. Pedro tinha acabado de descobrir que o segredo da vida dele não era o lado que jogava o peixe, era a palavra.
A palavra muda tudo. Se a palavra tivesse dito, joga para o lado esquerdo, ia ter peixe. Se ele disse, joga para frente, ia ter peixe. Joga para trás, ia ter peixe. Joga na árvore, tem peixe. Porque mais poderoso do que cenário, circunstância, acaso é a palavra. A palavra é a coisa mais poderosa que alguém pode ter sobre a vida. Não existe nada mais poderoso do que a palavra. Você pode ter a técnica, você pode ter tudo. Se não ter a palavra, não tem absolutamente nada. Não adianta. Quer ver uma coisa? Vou contar um segredo para vocês disso aqui, da série. Isso aqui nasceu em Joinville, no meu coração, Deus colocou. Mas como que nasceu? Nasceu eu pregando em pé e contando para as pessoas aquilo que Jesus tinha feito, certo? Por que eu prego sentado? Tem gente que pensa que eu sou anão. Aliás, eu fico gordinho. Gente, eu não sou gordinho. Eu sou eu sou, não sei, agora também. Mas por que eu prego sentado? Porque a primeira vez que eu gravei a série, as pessoas estavam sentadas no chão. Se eu ficasse em pé, ia dar dor no pescoço. Isso aqui não é técnica. Isso aqui não é a receita. Por que esse microfone, pastor David? Eu não queria esse microfone, eu queria um cromadinho bonitinho que eu vi na internet. Mas no dia só tinha esse miserávelzinho aqui. Então eu usei ele porque só tinha ele. Eu só usei o banco que o pessoal estava no chão. Isso aqui não é o segredo. Isso aqui não é o segredo. O segredo é a palavra. A palavra é o segredo. A palavra liberada, a palavra pregada, a palavra lançada. Esse é o segredo de tudo. Então não adianta tentar copiar modelos. Não adianta tentar correr a corrida dos outros. Se não for aquilo que a palavra liberou sobre você, você está perdendo tempo. Olha que coisa extraordinária. Pedro jogou o lado direito, porque Jesus mandou jogar para o lado direito. Jesus falou para Pedro, Pedro joga para o lado direito. Eu vou jogar para o lado direito, sobre a tua palavra. Se der errado, tu é culpado. Só que quando ele jogou para o lado direito, tinha peixe. E muito peixe. Olha só, peixe. Quantos peixes tem? A Bíblia não conta. Porque aqui não é importante o peixe, aqui só importa uma coisa: a palavra. Ele volta para a praia. Jesus diz para ele: ô Pedro, o que tu é hoje mesmo? Pescador de peixe. Aí Jesus diz para ele: Pedro, eu vou te transformar num pescador de homens. Aí o que Pedro faz? Pedro abandona o peixe e se agarra na palavra. Tem gente que vive a vida inteira agarrada no peixe e esquece da palavra. Aí vive a vida inteira num ciclo de fracasso, num ciclo de derrota, num ciclo de problema, porque a palavra não foi ouvida, respeitada, atendida. Você era um pescador de peixe, Pedro. Agora você é um pescador de homem. Então tá bom. Aí beleza, aí a vida do Pedro começa. Jesus treina Pedro. Jesus tem muita paciência. Quando eu vejo Jesus cuidando de Pedro, digo: olha, por isso que Jesus cuida de mim, porque eu sou nesse nível de insuportabilidade igual o Pedro é. Chato, teimoso, curioso, brabinho. É só eu, sou sanguíneo, sou eu, a vida. O Pedro é eu na vida, eu sou curioso, eu gosto de ver confusão, gosto de ver... Se eu estou dentro do avião, tá dando treta, eu gosto de saber o que está acontecendo. Eu fico assim, gente. Lembra quando Jesus está na ceia? Na última ceia, João está com a cabeça no peito de Jesus, Pedro está na frente, Jesus diz: olha, alguém vai me trair. Pedro está na frente e diz assim: João o quê? Pergunta para ele quem é. Eu sou o Pedro na vida, eu sou assim. Só que aí toda a vida de Pedro com Jesus é treinamento. Treinamento para quê? Para ser pescador de homens. Só que quando Jesus vai para a cruz, quando Jesus morre, ressuscita, aparece 2 vezes no intervalo da segunda para a terceira vez, Pedro toma uma decisão: eu vou voltar a ser quem eu era antes de Jesus chegar na minha vida. Essa é a pior decisão que alguém pode tomar. Tentar fazer com a sua força aquilo que quem determina é a palavra. Sabe, Pedro entra no barco. O problema é o seguinte: Pedro entra no barco, todo mundo entra com ele, né? Ou seja, quando a gente tenta ser quem a gente era antes, quem conheceu a gente antes, às vezes tenta experimentar do fracasso novamente. Que loucura, né? Pedro tem que comprar barco novo, rede nova, porque não tem, tudo ficou na beira da praia, apodreceu. Pedro tem que investir no velho homem. Já pensou tu investir naquilo que já deu errado? Pois eu conheço milhões de pessoas que investem naquilo que deu errado. 1, 2, 3, repete. Parece que vive num replay de fracasso. Fracassou, volta. Fracassou, volta. Não... Pode ter tudo, mas se faltar uma coisa não adianta. Pedro tem barco, tem rede, tem mar e tem um lado direito para jogar.
Já parou para pensar que Pedro passou a noite inteira pescando, né? A Bíblia diz que Pedro passou a noite inteira pescando, não chegou na praia, não tinha nada. Já parou para pensar que quando Pedro está no meio do mar, Pedro jogou a rede para o lado direito algumas vezes? Imagina Pedro assim: olha, gente, vou fazer uma coisa nova aqui, hein? Ó, vou jogar para o lado direito. Deu certo de novo, não? Mas por que não dá certo? Se é igual, falta uma coisa: a palavra. Aí, eu sou apaixonado por isso aqui, mano. Por isso que eu fico quase doido quando eu prego. Porque, olha que coisa maravilhosa. Jesus vai na praia. Jesus está na praia esperando eles estão chegando. A mesma cena que aconteceu. Jesus vai dizer: e aí, gente, vocês têm alguma coisa para comer? Não. Então volta e joga a rede para o lado direito. Mas é no mesmo lugar que deu errado a noite inteira. É no mesmo errado que fracassou, no mesmo lugar que fracassou a noite inteira. É o mesmo lugar onde o fracasso é a realidade. Pois é, mas se for pela palavra é possível dar certo. Aonde tudo já deu errado, é possível viver novidade de vida no meio do caos, hein? A Isaías lembra: construirei um caminho no deserto, porém rio nos ermos, eis que faço uma coisa nova. É o poder da palavra fazer dar certo no lugar onde tudo deu errado. Só que no caso de Pedro, não é para que ele permaneça naquele lugar, é para que ele volte para o lugar de onde não deveria ter saído. Pedro, imagina Pedro assim voltando a pescar: tomara que não tenha peixe, tomara que não tenha peixe. Se tiver peixe eu sei quem é, se tiver, meu Deus, nós vamos sofrer agora. Pedro tossiu na hora, disse: olha, vai dar um problema gigantesco, porque nós vamos poder jogar aqui, eu vou jogar a rede para lá direito. Tomara que não tenha peixe, tomara que não tenha peixe. A palavra. Se tem palavra, tem peixe. Se tem palavra, dá certo. Aí Pedro, aí João olha para Pedro e diz: Pedro, tu tá lá. João é o mais dramático, sai ainda lá. Aí Pedro diz: eu sei. Se joga na água, porque também é muito dramático, e volta para a praia. Só que quando ele volta para a praia, a Bíblia vai dizer que Jesus tem com ele pão, brasa e peixe. Jesus nunca precisou do peixe que você foi pescar. Jesus nunca precisou do peixe que você foi buscar no meio do mar, porque tudo que você precisa já tem com a palavra, já tem nele. Você não precisa ir atrás de pão, ele é o pão da vida. Você não precisa ir atrás da alegria, tem vinho com ele, tem brasa para aquecer, tem peixe para alimentar. Está com sede, ele é a água da vida, ele é autossuficiente. Depois de você descobrir a palavra, você não precisa nada além da palavra. Essa é a maior loucura de viver com ele, porque tudo que você precisa é a palavra, e tem nele. Imagina, Pedro voltou com a rede cheia de peixe, e tem peixe. Mas por que eu voltei para buscar peixe se o Senhor tem peixe? Só que olha que interessante, no primeiro milagre não tem a quantidade de peixe, agora tem. Que legal. Pensou Pedro, por que tem a quantidade de peixe? Porque Pedro contou. A pior coisa da vida é contar algo que a gente não precisa. Já imaginou a raiva de Pedro contando peixe? Imagina Pedro assim: 1, 2, 3, 4. E parece que, não está na Bíblia, mas parece que eu vejo Jesus assim: conta. Conta. Imagina Pedro assim, sem motivo para nunca mais voltar atrás. Sente um motivo para nunca mais abandonar a palavra. 103 motivos para nunca mais voltar a ser quem eu era antes. Ei, 153 motivos para saber e lembrar que o que vale na vida é a palavra. Não é a técnica, não é a forma, não é a receita, até porque ela não existe. Ponto. Agora acaba tudo. Que negócio? É a palavra, né? A palavra é o seguinte: pescador de homens. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? Oh, eu te amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Cumpre a minha palavra. Vive a minha palavra. Sabe o que eu termino
é que Pedro apanhou da vida, mas aprendeu com ela. Levou-lhe um couro, mas aprendeu. Jesus foi embora, disse: olha, eu vou deixar o Consolador com vocês. Vou enviar o Consolador. Ele estará com vocês todos os dias. E ele vos fará lembrar do que eu fiz. Beleza? Aí estão tudo em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. A Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouvi um som impetuoso que encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro, o pescador de homens, a porta do templo abre, Pedro chama a responsabilidade e diz: não é a técnica, é a palavra. Deixa pra mim, eu vou fazer. Esse povo não está embriagado não, gente. Esse povo está cheio do Espírito Santo. Pedro prega a palavra, vive a palavra, e no final faz um apelo. E a Bíblia diz que Pedro teve 3.000 motivos para nunca mais voltar atrás.